Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você vai ver o que aconteceu no Seminário de Comunicação Social promovido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e ainda acompanhe uma reportagem do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Aconteceu na última semana o 5º Seminário de Comunicação Social promovido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Acompanhe a reportagem de Dalila Lima. O Seminário de Comunicação, que aconteceu no Rio de Janeiro, no Centro de Estudos do Sumaré, dos dias 1 a 4 de outubro, teve início com a Santa Missa e, em seguida, a cerimônia de acolhida dos participantes que vieram de todas as regiões do Brasil. Então, acho que isso também faz muito parte dos dia a dia da nossa vida, tanto de padres da comunicação, como de agentes, como de gente que trabalha na comunicação das nossas dioceses. Inclusive, nessa oração, a todos estão aqui conosco, sabe, representando um pouco essas várias questões. O Seminário de Comunicação Social no Brasil, promovido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, chegou à sua 5ª edição e este ano traz como tema a cultura da convergência e as realidades de crise das instituições. Esse caminho de convergência das mídias tradicionais, jornal, TV, rádio, com as novas mídias, as mídias de massa, muitas instituições ainda estão aprendendo a lidar com essa novidade, que é uma novidade constante, que vai se renovando todos os dias, não é definitiva. E a partir daí, as instituições também estão aprendendo a gerir essa nova realidade. E dentro dessa gestão podem surgir alguns aspectos de crise, que é o que nós estudamos, procuramos estudar aqui no nosso Seminário de Comunicação. Possibilidades de crise que, consequentemente, nós tentamos trazer várias possibilidades também de resposta. Padre Sérgio Tapia, professor de Comunicação Social da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma, nos fala sobre o desafio enfrentado pela sociedade diante das fake news e a resposta da Igreja em relação a esta problemática. Entonces, delante de una comunicación violenta, nosotros como cristianos solo tenemos una respuesta posible, que es la de intentar comprender a esa persona para poder amarla. Delante de una persona que me agrede, el Señor nos dijo, si alguien te golpea en la mejilla, pon la otra mejilla. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer delante de una persona que me insulta? Intentar entenderla para, al menos, si fuera el caso, poner mi otra mejilla, pero si puedo decir, bueno, ¿qué he hecho yo que te ha molestado? Tratar de entender ese sentimiento, esa emoción negativa y darle una respuesta que consiga resolver el conflicto. Sara Gomes, jornalista da Arquidiocese de Salvador, participa pela 2ª vez do Seminário de Comunicação. Ela diz que a troca de experiência entre os participantes e os assuntos debatidos servem para melhorar os trabalhos da comunicação eclesial. Eu levo para a Arquidiocese de Salvador, além do conhecimento adquirido, porque são discussões de alto nível, eu levo também a partilha dos colegas jornalistas de outras dioceses. Isso enriquece bastante nosso trabalho enquanto comunicadores católicos. Thalita Salgado, assessora de comunicação da Arquidiocese de Goiânia, participa pela 1ª vez do evento e fala da importância da aplicação dos conhecimentos adquiridos e a avaliação dos trabalhos realizados. Eu acho que o grande objetivo de participar de eventos como esse é, uma vez que você melhora a sua bagagem, você conhece outras realidades, você volta para a sua diocese, como é meu caso, com o intuito de implantar coisas que deram certo e de rever caminhos que talvez nós estávamos fazendo de uma forma e que podem ser melhorados. E, acima de tudo, a gente passa também uma experiência da unidade da igreja. Não estamos sós, a gente não caminha isoladamente em Goiânia. O Brasil caminha junto e no mundo. Então, essa noção de pertença e de trabalho, do pastoral e do amor à igreja se renova a cada encontro desse, e é isso que a gente chega lá e fala.
há mais de 10 anos, 13, 14 anos, que a igreja em Goiânia organiza uma Romaria Aparecida. Como nasceu isso? Nasceu daquela primeira visita nos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui a arquidiocese, a imagem peregrina veio de Aparecida, arquidiocese. E nós achamos que era nosso dever restituir a visita da mãe. E desde então não cessamos nunca, anualmente, de ir a Aparecida agradecer a mãe. Tem sido uma festa realmente, um momento de congraçamento entre as pessoas, e chegar à casa da mãe, poder agradecer à Mãe do Céu todos os dons e bênçãos que ela concede por meio de seu Filho Jesus à nossa Igreja Arquidiocesana e ao mundo inteiro. Nossa Senhora é a Mãe. João Paulo II, quando lhe perguntaram se ele não tinha medo de viajar, porque ele tinha sido vítima na Praça de São Pedro, na casa dele, de um atentado, ele parou e disse: eu tenho uma grande fé na divina providência e eu tenho a Mãe, a Mãe, a Mãe. A intercessão é uma oração de pedido, que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Interceder, pedir em favor dos irmãos, é próprio de um coração que fez uma experiência com a misericórdia de Deus. Em Fátima, Nossa Senhora revelou aos pastorinhos a necessidade de rezar o terço todos os dias. Rezar o terço é aproximar-se da Mãe e, assim, aproximar-se de Deus. Rezemos sempre sem cessar, para que muitos se aproximem de Cristo, nosso Senhor, ouçam sua voz e respondam ao seu chamado. Assim, cada dia mais, a Igreja terá sacerdotes segundo o coração de Jesus. Vale a pena dizer sim a Ele. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Diavolo si presenta con grande potere, ti porta dei regali, ma tu non sai cosa c'è dentro. Rinnovo l'invito a tutti a pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono "Sotto la tua protezione" e la preghiera a San Michele Arcangelo per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos a participação de Luiz Fernando Alves, da paróquia São Sebastião, em Bonfinópolis. Padre, qual é a importância dos sacramentos na vida do cristão? Quero aproveitar a oportunidade e mais uma vez saudar o Padre André e todos os paroquianos da paróquia São Sebastião de Bonfinópolis.
Obrigado, Luiz Fernando, por mais uma participação no nosso programa. Iniciamos a nossa existência na Terra a partir do momento em que fomos concebidos e gerados no ventre de nossa mãe. Pelo nosso nascimento, começamos um processo de desenvolvimento humano para nos tornar homens e mulheres maduros, capazes de colaborar com o progresso da sociedade. Em nosso desenvolvimento humano, passamos por muitas fases, necessidade de uma boa alimentação para que, nutridos, vivamos com saúde. Ao longo de nossa vida e no fim da nossa existência na Terra, nos deparamos com a fragilidade humana. Adoecemos e envelhecemos. Essas realidades comuns a todos os seres humanos são vividas por nós, cristãos, também de modo espiritual. Os sacramentos são sinais visíveis de uma graça que não podemos ver com os nossos olhos humanos, mas somente pela fé. Eles correspondem espiritualmente às realidades físicas da nossa existência. Pelo batismo nascemos, ao longo de nossa vida nos alimentamos da palavra e da Eucaristia e assim somos nutridos para que tenhamos saúde e vida espiritual a fim de chegar à maturidade de Cristo, do homem perfeito. Amadurecidos pelo sacramento do Crisma, nos tornamos capazes de servir à Igreja e ao mundo pelo sacramento do matrimônio e da ordem. E quando em nossa vida experimentamos a fragilidade humana, sanamos as feridas do pecado pelo sacramento da reconciliação e da unção dos enfermos. A partir desta reflexão, podemos concluir que a vivência dos sacramentos se torna de suma importância para a vida do cristão, pois reflete de modo espiritual aquilo que na prática vivemos em nossa vida humana. Faça também como Luiz Fernando Alves, envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp 991749290 e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. O 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Nesta semana, visitamos o santuário dedicado a ela em Aparecida de Goiânia. A paróquia e santuário dedicados a Nossa Senhora Aparecida nasceu de uma inspiração que tem suas raízes na história da cidade de Aparecida de Goiânia. Então nós temos aí uma paróquia e santuário. O que mudou? Ainda não mudamos tudo e ainda há muito que se mudar, porque um santuário ele se constitui com o tempo e a partir da realidade. A realidade do povo aqui é, como eu já falei, de interior, mas aqui nessa casa, nesse santuário, vem muita gente de fora, muita gente que mora nos arredores de Aparecida de Goiânia, que fazem as suas promessas e vêm aqui cumprir. A paróquia Nossa Senhora Aparecida foi fundada no ano de 1969 e está localizada na cidade de Aparecida de Goiânia. Em março desse ano, a paróquia foi elevada a santuário em devoção à padroeira da cidade. Tivemos a visita de vários romeiros que estavam caminhando viajando em direção à Aparecida do Norte, São Paulo, e num gesto muito bonito, eles passaram por aqui. Então, assim, revela o quê? Uma devoção profunda à Nossa Senhora Aparecida, né? Uma ternura por esse lugar ele é lindo, ele é belo por causa da simplicidade. É uma igrejinha que fala da história desse povo, que fala das lutas, que fala dos sofrimentos e das alegrias. É um lugar que cativa porque fala da simplicidade de Nossa Senhora. Maria Darcy serve há 10 anos na comunidade. A paroquiana é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística, ministra da Pastoral da Liturgia e nos conta sobre sua experiência. A experiência que eu tenho é de gratidão, na verdade, porque eu sou apaixonada, né, por essa igreja, agora santuário, né, eu sou encantada, né, eu venho para cá cedo e se deixar eu fico até muito tarde, né, eu não tenho hora para voltar para casa, eu tenho hora para vir para o santuário, né, porque aqui é uma paixão para mim, eu sou apaixonada por isso aqui. E por as pessoas que aqui vêm também, né? Fazer essa convivência com a gente, né? Fazer igreja aqui. Isso aqui para mim é encantador, é apaixonante. Frei Ednilson é reitor do santuário há 2 meses e se sente acolhido pelo bom trabalho realizado por seus paroquianos.
A atuação dos paroquianos no santuário tem sido de participação em pastorais, em movimentos, em grupos. Eu noto que aqui, por exemplo, na liturgia, muitos estão envolvidos, muito comprometidos com a manutenção do dado religioso, né? Um povo muito fervoroso. Minha experiência é muito gratificante, né? Para mim foi muito gratificante. Já tem 12 anos que eu sirvo com a Eucaristia. Para mim é muito gratificante. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Interceder, pedir em favor dos irmãos, é próprio de um coração que fez uma experiência com a misericórdia de Deus. Em Fátima, Nossa Senhora revelou aos pastorinhos a necessidade de rezar o terço todos os dias. Rezar o terço é aproximar-se da Mãe e, assim, aproximar-se de Deus. Rezemos sempre sem cessar, para que muitos se aproximem de Cristo, nosso Senhor, ouçam sua voz e respondam ao seu chamado. Assim, cada dia mais, a Igreja terá sacerdotes segundo o coração de Jesus. Vale a pena dizer sim a Ele. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Il diavolo si presenta con grande potere, ti porta dei regali, ma tu non sai cosa c'è dentro. Rinnovo l'invito a tutti a pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono "Sotto la tua protezione" e la preghiera a San Michele Arcangelo per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa. Hoje e nas próximas 2 semanas vamos conversar com Silvonei José, responsável da redação em língua portuguesa do Vatican News e cavalheiro de Sua Santidade da Ordem de São Gregório Magno, jornalista e telecronista das celebrações pontifícias. Nesta entrevista, ele nos fala sobre o ensinamento que os comunicadores podem ter a partir do exemplo de proximidade que o Papa Francisco tem com os fiéis. Silvonei, o Papa Francisco ele tem uma proximidade especial com a juventude e a maneira com que ele fala com os jovens é muito próxima. O que nós comunicadores das paróquias e comunidades podemos aprender com essa comunicação do Papa para nós também podermos nos aproximarmos de tantos jovens que nós temos nas nossas comunidades, muitas vezes até afastados da fé? Uma característica muito interessante da comunicação do Papa Francisco, seja com as crianças, seja com os jovens ou com os idosos, é que cada um é um. Estar diante do Papa, ou ele diante de você, é você. Você pode estar no meio de um universo de pessoas.
mas você existe para Ele naquele momento, tirando fora todas aquelas centenas ou milhares de pessoas. Então, esse é um ensinamento para a gente. Quem está na nossa frente, no nosso dia a dia, é uma pessoa que existe. E esse existir nos leva a um relacionamento interpessoal. E é ali que começa tudo. Quando aí entramos na pedagogia do Papa Francisco com a pedagogia do encontro. Encontrar o outro. E como é que você encontra o outro? Dialogando. Não é com pedra na mão. Isso podemos utilizar para todos os meios da nossa sociedade. Se um empresário vai com uma pedra para conversar com o seu funcionário, como é que o funcionário irá responder? Ou vice-versa. O pai com o filho com a mãe com a filha. É um problema de diálogo, de relacionamento. O Papa nos ensina isso. O diálogo é o início de tudo. O diálogo é uma pergunta e uma resposta. O diálogo não é monólogo. Não sou só eu que falo. Falo, mas também escuto. E escutar é uma arte muito difícil nesse momento, porque todo mundo quer dizer a sua. Todo mundo quer ser protagonista, né, do seu eu e nunca do nós. E isso faz com que, às vezes, nós entremos em choque com a nossa realidade. Nós temos muitos jovens longe da igreja, distantes da igreja, porque talvez em um certo momento, quando estava precisando de uma palavra, de um conselho, de um abraço, de um olhar, alguém virou o rosto para o outro lado. E aquilo marca nas pessoas. O jovem é alguém que busca, é uma mente aberta, né? É um grande vaso que está ali para ser enchido, completado com tantas coisas boas. E é isso que o Papa nos diz. Vamos usar o jovem como protagonista, mas ouvindo o jovem. Passou o tempo em que nós usávamos o verbo deve. Devemos mudar o verbo para pode. Você é filho de Deus, você pode ter uma existência belíssima. Você deve ter uma existência. Esse imperativo não funciona mais. E o jovem de hoje se rebela a esse tipo de imperativo. Mas ao mesmo tempo o jovem é aberto a receber. O problema é que nós temos que mudar a nossa linguagem para chegar até ele. Não convencer, não é um problema de convencimento, mas fazer com que ele encontre, na proximidade, no encontro, no diálogo, uma esperança, uma vida nova e um futuro novo. E como é que a gente tem futuro novo? Caminhando juntos. Nos últimos programas temos falado da virtude da humildade que está ligada à justiça e que nos inclina a tratar-nos a nós mesmos como merecemos. Na semana passada demos início a uma série de reflexões acerca da prática da humildade. Vimos que na vida oculta de Jesus, ele a pratica de modo escondido. Hoje vamos tratar da humildade na vida pública de Jesus, que não cessa de praticar o esquecimento de si mesmo na medida compatível com a sua missão. É muito claro para nós que esta missão o leva a proclamar por palavras e atitudes que ele é o Filho de Deus. Mas ele faz de maneira discreta, moderado e de modo bastante claro, para que os homens de boa vontade possam compreender. A sua humildade aparece em todas as suas atitudes. Jesus se rodeia de apóstolos ignorantes, de pouca cultura e por isso mesmo pouco estimados. Eram pescadores e entre eles um publicano. Ele mostra a sua preferência pelas pessoas que o mundo despreza, os pobres, os pecadores, os aflitos, as crianças, os deserdados deste mundo. Vive de esmolas e não tem casa própria. O ensino de Jesus é muito simples, está ao alcance de todos e as suas comparações, bem como as suas parábolas, são derivadas da vida cotidiana. Procura não causar admiração, mas somente instruir e mover os corações. Raramente opera milagres e muitas vezes recomenda que não digam nada a ninguém. Não se utiliza de rigidez, toma suas refeições como qualquer pessoa, assiste às bodas de Caná e vai a alguns banquetes em que é convidado. Foge da popularidade, não receia desagradar aos seus discípulos e quando querem fazê-lo rei, ele foge. Se penetrarmos os seus sentimentos mais íntimos, veremos o seu desejo de viver na dependência de seu Pai e dos homens. Jesus não julga ninguém a partir de si mesmo, mas a partir do parecer de seu Pai.
Tudo que fala exprime a doutrina daquele que o enviou. Assim, não é a sua própria glória que ele busca, mas a glória do seu Pai. Ele viveu na terra para o glorificar. Acima de tudo, o Senhor do mundo se fez servo dos homens. Em uma palavra, esquecido de si mesmo, sacrifica-se constantemente por Deus e pelos homens. A Pastoral da Criança completou 35 anos de fundação. Esta pastoral atua no Brasil e em outros 10 países, acompanhando crianças, gestantes e famílias mais pobres. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da CNBB. Ela foi fundada em 1983 pela médica sanitarista e pediatra doutora Zilda Arnes Neumann e pelo arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Magela Aniello. Ela surgiu como uma ação social de cuidado da Igreja Católica para a sociedade. Porque nós entendemos que uma obra social católica, cristã, ela é resultado de uma opção de fé. A missão da pastoral é promover o desenvolvimento das crianças desde o ventre materno até os 6 anos de idade, por meio de orientações básicas de saúde, nutrição, educação, cidadania e espiritualidade. A missão da Pastoral da Criança é acompanhar as gestantes, do início da gestação até os 6 anos de idade da criança. Então, é prevenção e prevenção contra desnutrição, violência, saúde, acompanhar elas ver se a gestante está fazendo pré-natal, se ela está sendo bem acompanhada, se está tendo vacina nos postos de saúde. Então, a Pastoral da Criança ela atua na prevenção de todas as doenças contra as crianças e gestantes. A Pastoral da Criança tem como objetivo promover acompanhamento e desenvolvimento infantil. Uma das inovações da Pastoral é o aplicativo Visita Domiciliar, que em 2018 concorre ao Prêmio de Comunicação Dom Luciano Mendes de Almeida, organizado pela CNBB. A Pastoral da Criança também está inovando, está ficando melhor para o líder trabalhar. Tem uns aplicativos da visita domiciliar, onde você faz a visita, além de você preencher no caderno, você tem um aplicativo no seu celular e os dados são sincronizados automaticamente, já chega na base, que é para contagem das crianças. Então, o aplicativo é da visita domiciliar. Ali você vai fazendo as perguntas para a mãe e vai sincronizando os dados. Em junho deste ano, foi realizado o encontro com os bispos referenciais e missa de ação de graças em Curitiba, sede nacional da Pastoral da Criança, para celebrar as conquistas, avaliar os desafios e definir estratégias de atuação. Para mim, eu pensava, se numa cidadezinha tem o CRAS, que pesa as crianças, que fornece o alimento, então não seria mais necessária a Pastoral da Criança. E eu voltei com uma compreensão diferente, que a Pastoral da Criança ela tem algo mais do que apenas o cuidado físico, o cuidado e o acompanhamento das crianças nestes aspectos. Eu vim para que todos tenham vida. Chegamos ao final do nosso programa. Convido você a acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Compartilhe o bem. Sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. No próximo encontro você vai ver a reportagem da reunião mensal de pastoral do mês de outubro sobre o ano do laicato. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV.
Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.